Boa tarde, Luiz. Boa tarde, companheiro. Como vai? Seja Tudo... bem-vindo. Obrigado. Os dias não são iguais. Aos que lhe parecem adversos, nada dá certo. Você acha que assim continuará, mas você não pode vencê-los. Sua mente comanda o dia. Depende de como você se porta. Quando está feliz, saudável, disposto à luta, os dias não lhe parecem existência. Se acredita infeliz, doente, desanimado, nada caminha bem. Procure melhorar-se, tenha ânimo, lute com determinação e vigor. Com Deus no coração, você é o Senhor dos seus dias. Uma solução é coloquemos Deus no coração. Meu amigo, vamos dar início à nossa atividade. Primeiro momento, pedir permissão à espiritualidade superior, a Deus, a Jesus. Que esses amigos espirituais dirigentes da Casa da Fraternidade possam estar conosco, nos incluindo, trazendo paz, harmonia e boas energias que serão produzidas através das palavras que aqui serão proferidas. Com estas palavras, pedimos permissão a Jesus para darmos início à nossa atividade de hoje. Hoje, o nosso tema será... Vamos ver o tema aqui, ó. Deus não desampara. Exatamente. Deus não desampara. E Tom Zé, todos já conhecem. Acho que ele mandando um aqui para você. Todos já conhecem. O trabalhador da fraternidade. Boa tarde também, Sônia. Oi, Débora. Débora também acabou de entrar. Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então, Tom Zé vai nos falar sobre a mensagem 92, né, do livro Pão Nosso, Deus não desampara. Companheiro, fique à vontade. Luiz. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você, obrigado a Lucidalva, tá? E é um prazer. Espero que a gente consiga sair daqui, né, todos nós, com um pensamento mais voltado para a nossa espiritualidade, para o nosso desenvolvimento. Bom, então, começando já, né, a nossa conversa de hoje, primeiramente eu queria mostrar o livro aqui que eu estou utilizando, que é o Pão Nosso, para quem está adentrando, né, pela primeira vez ou está adentrando pela Casa Espírita, para ter ideia do livro. Nós vamos fazer um intercâmbio no decorrer da apresentação do livro. Nós vamos trazer algumas questões do Livro dos Espíritos e também, quando prover, nós vamos colocar o Evangelho. Tá? Vamos começar falando do seguinte, nós vamos pegar o capítulo número 92 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e trazido pelo Espírito Emmanuel. Essa parte é um texto pequeno, porém ele é muito rico, porque Emmanuel, eu gosto muito dos textos de Emmanuel, que eu acho ele assim, um sábio, né? Em poucas palavras, com um raciocínio bastante concatenado e equilibrado, ele mostra as verdades que a gente para e, poxa, é mais do que isso. Então, em uma página e meia, mais ou menos, que ele apresenta esse texto, ele me fez ver várias informações, vários livros ali presentes, e se a gente fosse tratar item por item, capítulo parágrafo por parágrafo, nós iremos ficar aqui muito tempo para tratar tudo isso. Bom, e aí então, para uma organização lógica desse texto, eu observei e coloquei aqui, isso foram observações minhas, né? Ele traz uma mensagem do Apocalipse, ele traz 7 parágrafos, e desses 7 parágrafos deu para a gente fazer retirar alguns textos. Por exemplo, será que há rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina? Tem também uma ponderação que está entre o texto, que é providências fraternas entre juízes terrestres. Eu estou trazendo aqui mais ou menos os temas que nós vamos abordar. Tá? A generosidade da casa do Pai, dádivas do Altíssimo e os prisioneiros da concepção de justiça implacável e os que procuram a própria iluminação pelo amor universal. Então, tudo isso aí a gente conseguiu retirar de uma página e meia, mais ou menos, que eu recomendo a todos
e a todas que estão aqui presentes, e que depois estejam também participando através do YouTube, que tenha contato com a obra, porque, na realidade, ela serve para todos nós, é para o nosso desenvolvimento. Nós observamos que Emmanuel, ele bifurca nesse texto entre duas coisas, né? O tema em si, ó, Deus não desampara. Se a gente parar para observar com calma, Deus não desampara, nós vamos observar que tem uma bifurcação doce do amparo e também a rigidez da advertência, aquela advertência que educa. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que estão aí, Roberta, tá? Boa tarde, Sônia. Então, nós observamos essa bifurcação. Em uma, nós temos o acolhimento, né? O conforto, o curativo. Imagine uma pessoa que esteja sofrendo e a gente chega para ela e diz assim, Deus não desampara. Então, nós estamos levando um acalanto, né? Nós estamos abraçando esta pessoa. Por outro lado, se eu chego para uma pessoa, né, que ela está reclamando, revoltada, Deus não existe, porque Deus fez isto, e a gente fala para ela, Deus não desampara, a conotação aí já passa a ter um outro sentido. É o sentido já da advertência educativa, né? Então, aí Emmanuel já nos traz que podem ser corações sem a sensibilidade ou entendimento do amor divino. Então, ele chama a essas pessoas de filhos transgressores. E piedosamente, ele mostra que esses também são amparados pelo Pai. Assim, o amor divino, a gente pode observar que ele é compartilhado com todos e com tudo. Mas, em tese, nós precisamos ser um receptáculo sensível a este amor. E vamos trazer agora a citação que ele faz de Apocalipse, né, que é de João 2,24, para a gente já começar a pegar a ideia de Emmanuel, né, trazida do texto. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A que se refere esse texto, né? Esse texto trata-se da primeira carta de João à igreja de Tiatira. E a personagem que está aí, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu, ele se refere à rainha Jezebel. Ela viveu em aproximadamente 850 a.C. Era uma religiosa fanática, onde ela mesmo se dizia profetisa, mas diziam-na que ela era uma prostituta e cultuava vários deuses, pregava idolatrias, imoralidades sexuais, ela fazia culto ao deus da fertilidade, que é o deus Baal, e aqui para a nossa referência já está suficiente, né? Então, com esse texto apresentado de João, do Apocalipse de João, nós temos a ideia da bondade de Deus, né? Porque apesar dos crimes que ela cometeu e da vida que ela tinha, dei-lhe tempo para que se arrependesse, né? Então nós temos aí a primeira amostra dessa questão relacionada ao tema que Deus não desampara. E seguindo, né, nós tiramos, isso não está no texto, mas dá para a gente, para começo de conversa, retirar duas questões para a gente tentar resolver, ou simplesmente ficar com uma provocação para cada um de nós, né? Quem leva uma pessoa a achar que Deus desampara, ou quem leva uma pessoa a achar que Deus não desampara? No primeiro caso, aqueles que acham que Deus desampara, seria falta de confiança, seria falta de fé, e a gente não consegue, né? Quem tem essa ideia não consegue analisar a essência sublime do amor divino? E para aqueles que acham que Deus não desampara, seriam os que já conseguem procurar a própria iluminação pelo amor universal e sabem que Deus provê sempre? Então, essas duas questões nós vamos deixar aí, vamos trazer outras inquietações para nosso raciocínio, para nossa reflexão. E vamos começar então a pensar com base no texto, né? Será que Deus coloca leis automáticas e sai de cena? Bom, essa frase não está no texto de Emmanuel, eu coloquei aqui como uma provocação para a gente, né?
Sabe que em relação às leis, Deus veio, coloca as leis e sai de cena, deixa que as leis funcionem de forma matematicamente calculada, né? Então, 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0, e se a pessoa fez o mal, ela vai cumprir dessa forma e vai cumprir de outra, e são leis irrevogáveis, inflexíveis, implacáveis. Será que essas leis são assim? Então, refletindo um pouco, nós temos a lei dos homens e a lei divina ou lei natural. Em uma, a lei dos homens, nós temos, elas são mutáveis, são relativas, elas são incompletas e estão em constante desenvolvimento, tentando sempre ajustar ao momento histórico, ao momento geográfico, ao momento moral da civilização. A lei natural, ou lei divina, ela é eterna, ela é imutável como o próprio Deus, ela nos indica, nos aponta para a felicidade e para o futuro, levando-nos a um aperfeiçoamento, a um crescimento espiritual e a desenvolvimento. É claro que não é simplesmente uma mágica ou eu vou ficar aqui parado esperando que tudo isso aconteça. Eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter estudo, disciplina, trabalhar no bem, trabalhar com amor e desenvolver o amor em mim, né, e em torno de onde eu estou. Lembrando que as dores e os sofrimentos são consequências do afastamento dessa lei. E aí nós temos já uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 614, que diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ser feito, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E voltando então para a rigidez. Quanto à rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Emmanuel comenta que nos corações inclinados a esta interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Então, ele ainda pondera, aquela ponderação que nós falamos no início, né, que entre os juízes terrestres existem providências fraternas, como, por exemplo, a liberdade sob condição. Então, se aqui na Terra nós temos juízes que atuam com bondade, que atuam com essa providência fraterna, por que seria diferente ou seria melhor que o Tribunal Celeste, constituído por inteligências que são divinas, inteligências que já estão em outro patamar diferente do nosso, né? Então, fica meio complicado a gente entender que existe realmente essa dureza e essa inflexibilidade entre as leis. E ainda, se a gente for para a questão 906 de O Livro dos Espíritos, lá nos diz que a lei é de justiça, de amor e de caridade. A lei divina, ela não é rígida ou inflexível, pois está vinculada principalmente ao amor. Portanto, não é algo automático, autônomo, mecânico, né? É algo que, bom, se eu fiz algo durante 70 anos eu vou ficar desta forma. Até porque se nós formos parar para pensar, se observar, analisar o passado de cada um de nós, né? E todos fossem ficar exatamente enquadrados dentro do que fizeram, quem hoje na Terra se moveria, pensaria, teria uma vida tranquila, sem transtornos, né? Como é que seria essa vida? Mas, voltando ainda para a questão, né, que ela não é automática e não é mecânica, eu trouxe uma frase aqui, eu não sei se é uma frase popular, eu não sei dizer quem é o autor, mas o sândalo perfuma o machado que o feriu. Então mostra a natureza também, mais uma vez aí, né? O machado fere o sândalo e o sândalo perfuma-o. Quando a gente passa por um pomar que tem frutas, tem caju, manga, isso a gente vê muito no interior, né? Então ela está no alto, a pessoa não consegue tirar, ela pega uma pedra, pega um pedaço de pau e atira na fruta, atira na árvore, e aquela fruta cai doce, né? Para adoçar e alimentar aquela pessoa. Em todos os momentos da vida nós temos a misericórdia divina, mas nós precisamos entender isto, né? E outra coisa também, quando a gente vai dormir, o que nos garante que nós vamos acordar? Quando nós saímos, o que nos garante que nós vamos voltar? Quando nós encarnamos, a única determinação
que a gente sabe que vai acontecer é o nosso desencarne, né? Então, como é que a gente pode alegar que existe realmente um desamparo do nosso Pai? Emmanuel também traz um outro tema, traz um outro texto ou traz uma outra ideia, que é a generosidade da casa do Pai. Então, para a gente entender o que é a casa do Pai, nós pegamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos. E voltando para Emmanuel, ele nos diz que a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração já apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Então, tudo que nós já ouvimos falar, tudo que nós já presenciamos através de textos, de oratórias, é muito pouco em relação realmente ao que existe no universo. E nós devemos lembrar que nós estamos no planeta de provas e expiações, o primeiro degrau de uma escada infinita, né, que nós temos que percorrer na nossa vida infinita também. Então, como exemplo dessa generosidade da casa do Pai, nós temos a própria Terra com a sua beleza, com a sua natureza, a sua fauna, flora. Se nós formos observar as cachoeiras, mares, rios, né, são coisas assim deslumbrantes. A própria concepção, né, se nós formos dividir qualquer elemento que a gente encontre, né, um corpo, uma fruta, nós vamos dividindo e vamos encontrar moléculas, vamos encontrar átomos e vamos parar no quark. E aí nós chegamos a uma peça que a ciência hoje diz que é dela que todas as outras surgem. Então, tudo volta para uma mesma coisa, né? Ainda em relação a essa generosidade da casa do Pai, Emmanuel nos remete a pensar que são celeiros abundantes, né? O universo, essa casa do Pai, e são cheias de empréstimos, de moratórias, de concessões de tempo, de recursos, e a mais vigorosa imaginação humana não poderia calcular. Então, observem que nós, né, uma suposição, nós cometemos uma infração qualquer no passado e nós recebemos da espiritualidade a oportunidade de reencarnar e, olha, por enquanto isso aqui não vai ser colocado na sua reencarnação, né? Então, nós não vamos precisar manter contato com aquele choque que vai nos mudar no nosso inconsciente. E, a depender de como você se comporte, essa pena vai ser minimizada. Nós podemos encontrar isso em vários textos, em vários livros da doutrina, que eu sugiro também que vocês mantenham contato, como, por exemplo, Nosso Lar, né? E principalmente as ações da mãe de André Luiz. Quem já leu o Nosso Lar, ou quem quiser ler o Nosso Lar, observem a ação da mãe de André Luiz, né? Ela mostra na prática que a lei é de amor. A partir do momento, inclusive, quando ela fala para André Luiz que ela vai reencarnar e vai trazer nessa reencarnação para o lado dela o ex-marido, ou marido dela, que está no umbral, acompanhado de duas amantes que ele teve. Então ela resolve reencarnar, trazer ele para ser mais uma vez o seu marido, e as duas amantes ela vai abraçar e acolher como filhas. Então é uma lei de amor. Nós temos também o livro Renúncia, onde Alcione, ela, como o próprio título do livro fala, né, ela renuncia por algum tempo a vida que ela tinha em planos superiores para vir próxima de um coração querido dela. Aí nós temos também os Mensageiros, os Obreiros da Vida Eterna, e livros que falam sobre a própria vida de Emmanuel, como há 500 anos, há 1000 anos atrás, etc. Tem uma frase de André Luiz que eu trouxe, que tem a ver e não tem a ver com tudo isso, mas serve também para a nossa reflexão, que é: sem os outros não sabemos quem somos. E o exemplo maior agora aqui, né? Eu estou falando porque eu estou aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo e nós vamos fazendo, né, essa troca, essa troca de afetos, vamos assim dizer, seguindo a ideia até de Valon, né? Eu estou afetando vocês e vocês estão me afetando
de alguma forma também, e Emmanuel nos afetou, a espiritualidade nos afeta, nós afetamos a espiritualidade, e assim vamos seguindo a nossa vida. Para a nossa reflexão também, para dar assim, um refresco para a nossa memória, para a nossa, né, tantas palavras que eu estou falando aqui, eu trouxe Lucas 7,47, onde ele diz o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, nós vamos observar aí o exemplo do amor no perdão através do próprio amor. Então, assim como a dificuldade de quem enfrenta os problemas e não ama. Então, nós seremos muito mais exigidos se nós não tivermos amor, porque é a nossa própria condição que nos leva a isso. Então, nós não podemos atribuir a Deus as nossas imperfeições, porque nós estamos em desenvolvimento, temos as leis dentro da nossa consciência, nós temos a doutrina espírita, temos a vida de Jesus que foi trazida e a natureza exuberante, abundante aí, que a todo momento nos alerta, nos chama atenção, né? Então nós precisamos ser esse vasilhame para conter o amor divino que ele é espraído para todos, né? E João, 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Então, outra definição quase que igual ao título, que a gente não precisa explicar nada, né? E até nos falta faculdade, nos falta instrumentos para entender melhor até essa questão divina, né? O Altíssimo fornece dádivas a todos. E Emmanuel nos diz que na atualidade é aconselhável que o homem medite nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. E aí, mais uma vez, quais são os exemplos que nós temos para nos levar a essas meditações? O Evangelho enquanto estudo, discernimento e prática. E na codificação, né, a codificação espírita, ela é muito rica, e observe que nós temos os espíritos nos mostrando como é a vida de espírito, como é a vida espiritual. E também eles não se restringem apenas, às vezes, somente à questão terrena, mostra também outros orbes, outros locais, como é a vida, né? E a gente observa, e a gente até fica curioso, né? Poxa, quando é que nós vamos estar lá? Depende de nós, depende do nosso esforço, depende da nossa vida e o trabalho que nós fizemos. Nós temos o modelo e guia para a nossa jornada aqui na Terra, né? Jesus. Ele é nosso modelo, ele é nosso guia, ele também é aquele que nos ampara e né? E é o nosso, vamos colocar, o pastor que conduz. E nós vamos observar no Livro dos Espíritos mais adiante que existe uma questão onde eu vou pedir que vocês respondam aqui no próprio Instagram, tá? Vou passar uma questão aí para ser respondida. Bom, questão 570 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, para lembrar que Deus não desampara. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? E a resposta dos espíritos para Kardec: não. Aos que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. E aí tem uma observação que vale a pena a gente pensar, né? Vale a pena a gente refletir que nós precisamos tomar cuidado quando tivermos dúvida com relação ao amparo divino, para que a gente não venha a ser instrumentos cegos da ignorância, do orgulho, do egoísmo e do esquecimento. E principalmente do esquecimento. Nós não podemos esquecer a nossa origem, nós não podemos esquecer quem é o nosso Pai e tudo que está à nossa disposição. Os prisioneiros, dentro ainda do que nós colocamos no início, né? Aquela questão dos prisioneiros da concepção de justiça implacável, é assim que Emmanuel traz, né? E também os que procuram a própria iluminação pelo amor universal. Então nós temos aí dois grupos.
Os prisioneiros, eles ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, de Deus, que se manifestam por 1000 modos diferentes. Então, se são 1000 modos diferentes, né, nós já citamos alguns e cada um de nós, com certeza, tem como identificar esses 1000 ou muito mais de 1000, ou sei lá, infinitas vezes, né, o que Deus nos provê. E com relação àqueles que buscam, que são os que já estão iluminados, né, pelo amor universal e procuram se desenvolver, sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Aí, mais uma vez, a gente reforça que precisamos ser receptáculos para o amor de Deus. Isso até lembra, né, uma história, eu acho que é uma história oriental, da xícara, né? A xícara, ela tinha algumas coisas dentro e a pessoa precisava tomar chá. Então ela teve que esvaziar a xícara para colocar o chá. E aí alguém diz para ela, né, um mestre provavelmente, já que é uma história oriental, que é necessário que esvazie a xícara para se colocar o chá. Então nós precisamos nos esvaziar do ego, do orgulho, daquela animalidade que ainda nós trazemos para nos enchermos do amor de Deus, né? E a partir daí sermos, como a irmã Dulce falou, e eu já trouxe aqui algumas vezes, passar a ser um lápis. Irmã Dulce nos considera lápis, lápis na mão de Deus. E através desse lápis, Deus escreve no coração do outro. É uma frase muito profunda, é um pensamento que merece, né, a nossa consideração. E para ajudar também ainda nesse esclarecimento dos fatos aqui transpostos, nós temos os princípios básicos da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela prevê a existência de Deus, a imortalidade da alma, nós não morremos, né? Nós somos espíritos e não vamos morrer. O corpo físico, sim, porque quando a gente nasce, quando a gente vem reencarnar, os nossos pais nos fornecem um corpo de carne e osso, mais sangue, mais uma série de fatos, e eles nos emprestam esse corpo, a natureza, Deus nos empresta esse corpo, nós passamos aqui pela Terra, fazemos o que nós temos de fazer, nosso aperfeiçoamento, e quando a gente desencarna, a gente devolve para a Terra, para esse plano material, aquele corpo que nos sustentou, e que Francisco de Assis chamava do burro, né? Do burrinho. Tem também, como princípio básico da doutrina, a pluralidade das existências, né? Nós precisamos reencarnar várias vezes para o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, nossa aprendizagem. Por exemplo, eu li em determinado livro que para a gente aprender a doutrina espírita, nós precisamos de aproximadamente 500 anos. Então, como é que eu vou viver 500 anos para aprender a doutrina espírita? Eu preciso fazer um estudo continuado, tanto na erraticidade quanto no plano material, né, desses tempos aí que nós vamos precisar. A pluralidade dos mundos habitados, que seria o universo, e toda parte do universo, nós vamos, né, pela inteligência de Deus, com certeza ele é habitado. Mas vamos deixar que a própria ciência venha trazer isso para o nosso conceito. E como o último, né, o último princípio básico, nós temos a comunicabilidade dos espíritos. Nós observamos que no passado existiam vários médiuns, né? Exemplo, Moisés e muitos outros. E agora também, o que é que nós estamos fazendo aqui? Uma comunicabilidade entre espíritos, né? Então, a comunicabilidade entre os espíritos também faz parte do princípio básico da doutrina. E a comunicação é a parte importante onde tudo acontece através dela, né? Os nossos pensamentos são comunicações, né? Nossas atitudes, o que nós vamos fazer sempre parte de uma comunicação. Mas nós não vamos entrar nesse tema aqui não, que já seria uma coisa para levar aqui somente um dia falando sobre comunicação. Então, esta sequência nos apresenta o amparo divino e reforça que Deus não nos desampara. Nós fomos então pegar, né, como a gente estava falando no início, tem algumas pessoas que estão adentrando agora na doutrina, e trouxemos aqui a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né?
Eu tive uma professora de português, eu já vi algumas discussões sobre essa questão, porque lá não tem o que é Deus. Antes de que interrogativo não se usa artigo, porque o artigo ele determina. Então, de que interrogativo não tem artigo. Eu não sei se essa regra mudou, mas pelo menos na época que eu estudava, essa professora ela era assim bem rígida nas questões ortográficas, né? Então, que é Deus? E a resposta, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem uma questão também, a questão 23, que é espírito? Então, em uma que é Deus, na outra que é Espírito. Espírito é o princípio inteligente do universo. Aí vocês vão observar, será que a inteligência suprema do universo abandonaria o princípio inteligente do universo? Então nós temos a inteligência suprema e o princípio inteligente do universo. Será que aí não está, né, nossa aparência com Deus, né? Deus criou sua imagem e semelhança. Será que aí... Mas não é questão aqui, nós não vamos refletir sobre isso. É só mais uma provocação aí para a gente pensar e buscar nos livros os estudos, né? Eu peguei aqui também um trecho da questão número 13 do Livro dos Espíritos, e isso também a gente vai encontrar no filme O Espiritismo de Kardec aos dias de hoje, que é: Deus, ele é eterno, ele é imaterial, imutável, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Né, no filme, Kardec faz uma reflexão, o personagem que simbolizava Kardec faz a seguinte reflexão: este é o melhor conceito que nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. E vamos agora para mais uma questão. E essa questão aí, alguém até pode pensar assim, né? Poxa, o que é que isso tem a ver com o tema? Mas vamos lá. Questão 27. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Então, se Deus é o princípio de tudo que existe, será que ele realmente vai nos desamparar em algum momento? Por que é que eu estou reforçando tanto isto, né? Nós vamos observar na leitura do texto de Emmanuel que ele está se referindo àqueles que acham que Deus desampara. Ele não diz isso de forma explícita, mas a leitura, e eu tive que ler várias vezes o texto, porque a primeira vez que eu li, eu disse, poxa, aqui tem pouco assunto, o que é que eu vou tirar daqui para falar? Mas a proporção que eu fui lendo, eu observei que eu estava mantendo contato com o mundo de informações, né? Emmanuel estava colocando ali muita riqueza, muito material de estudo e muito material para reflexão. E o que é que nós tiramos, então, dessa questão de Deus, dos espíritos e da matéria? Há uma relação simbiótica, há uma interdependência, não de Deus, mas dos espíritos e da matéria em relação a ele. Então, Deus, enquanto causa primária e criador de todas as coisas, ele é que sustenta, ele é que provê o que nós precisamos e que o universo também precisa, né? Isso já foi dito também anteriormente. Eu havia trazido aqui, mas não vou entrar no assunto, vou passar aqui, que tá aqui no esquema, né? Ato e potência de Aristóteles, né? Ato é aquilo que é, e o exemplo, né? A semente. A semente não é, porque ela é latência, ela é potência, ela é o que pode vir a ser. Mas nós não vamos trazer isso aqui não, porque iria trazer, né? Nós iríamos estourar o tempo aqui. E vamos partir já para a finalização. A questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem? Essa eu vou deixar para que vocês respondam, tá? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem? E para a gente finalizar, vou trazer aqui duas coisas. Vou trazer João e um texto de Emmanuel retirado do próprio tema, né? Então, João 3, 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
E lembrando que esse salvo por meio dele é através de modelo e guia. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver o amor, nós precisamos interagir com a nossa bondade, com a espiritualidade superior, mostrar que nós estamos aptos ao trabalho no bem, ao amor, né? E Emmanuel nos diz que na atualidade é aconselhável medite, isso nós já lemos logo adiante, né? Medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. E aí, para finalizar, não há rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Há amor, e há justiça, e há também caridade. Há corações que ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor divino. E esses corações, onde nós nos incluímos, né, nós precisamos estudar, desenvolver o amor, trabalhar na caridade, no perdão. E o perdão, ele é mais benéfico até para nós do que para quem está recebendo o nosso perdão. E há juízes, né? Há juízes terrestres que fazem que proveem providências fraternas. Então, sendo assim, seria injusto a gente pensar, falar que falta amor e falta caridade nos tribunais celestes, se eles forem duros e inflexíveis. Então, não vamos cometer esse equívoco. Há também muito mais generosidade na casa do Pai, porém ainda nós não temos como observar tudo isso. E Deus dá sempre. Antes, porém, é necessário que aprendamos a receber. Então é o seguinte, para finalizar. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Verdade, né? Uhum. Pois esse trecho que fala da irrevogabilidade, né? Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Aí está falando do fatalismo, né? Mas observe que Emmanuel, ele dá, assim, de forma discreta, um puxão de orelha. Onde é que a gente observa esse puxão de orelha? No texto de Apocalipse que ele traz. Então, tem um puxão de orelha. Ele tem um endereço certo para esse capítulo 92, né? Mas não vamos entrar aqui no detalhe, não. É uma coisa que a gente pode... Ele tem vários momentos onde ele traz o endereço Você certo. falou aí, você fez um desafio, não foi? Modelo guia? Eu estou esperando quem vai responder, né? Aqui, a Lisiane respondeu. Jesus Cristo, modelo e guia. Ah, ok. Nota 10. Pois é. Parabéns. Lisiane ganhou o chocolate, viu? Que você fez a pergunta, alguém respondeu. Teve mais pergunta aí? Tem uma pergunta de Sônia, agora eu não vi, que ela já passou aqui. Sônia? Deixa eu ver. Tem também... Olha, eu estou vendo aqui Sônia botou o seguinte, ó. Deus é amor e por isso nos dá a oportunidade. Em cada reencarnação, a chance de aprender e de evoluirmos como espíritos. Ela fez, se for essa, ela fez uma complementação, né? Então ela tá... É um resumo, né, que ela colocou. E tem uma pergunta aqui, né? Como Coelho pergunta. Como seria se aprender... Exato. Como seria se aprender a receber? Bom, essa pergunta daí, ela exige esforço, exige dedicação, exige que a gente levante as mangas da camisa e vá para o trabalho, vá para o estudo, né? Que a gente desenvolva em nós o trabalho no bem, que a gente aprenda mais a usar o amor, a dedicação. E outra coisa, isso também não aparece de uma hora para outra. É uma construção constante. Nós vamos aprender a fazer primeiro de forma pequena, gradual, e aí vamos aumentando. É um degrau que ele vai, né, um sucedendo ao outro, até que a gente consiga chegar a um patamar onde a gente olhe e isso se torne mais fácil. Onde a gente aprenda agora porque nós já pegamos o embalo e observamos que o caminho é este, né? Nós temos que buscar e nós temos que ser esse receptáculo, né?
E também Eu não você sei falando se... aí, eu entendi assim também que você, pelo que você falou, que nós recebemos as oportunidades, né? E às vezes nós realmente não sabemos lidar ou aproveitar, né? Acaba não sabendo Exato. receber, né? Deixa eu A ver. gente passa, né? A gente perde a oportunidade, né? Até que o parágrafo anterior já fala sobre isso, né? O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno dos recursos que lhe foram concedidos pelo céu. Não é isso? É, Para exato. Aí, Luiz, arrependimento, isso aí, buscando renovar-se nos rumos do bem. aí vem aquela reflexão que Santo Agostinho faz no Evangelho, né? Que é necessário que a gente medite à noite. Se a gente parar, isso aí já é um exercício, né, que Santo Agostinho traz, né? Antes de dormir, ele fala que na última encarnação dele aqui, ele parava para pensar, é uma coisa que nós já discutimos algumas vezes, né, no grupo de estudos, e ele parava para observar o que foi que ele fez durante o dia, quais as ações boas e ruins para que ele não viesse a cometer novamente. Então, outro exercício talvez que nos leve, né, a essa busca da nossa melhora, da nosso trabalho pela perfeição relativa, é claro, é fazer essa meditação. E observar também as dádivas que são colocadas à nossa disposição. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, cabe a cada um de nós trabalhar, né, no bem para que ele venha a se modificar. Né? Divaldo Franco fala, e os espíritos também, que nós agora vamos receber uma série de espíritos provenientes de outros orbes para ajudar no desenvolvimento. Então, é essa interação, essa comunicação, né, entre todos nós e essa melhora consciente é que vai levar o planeta para um outro patamar. Exatamente. Agora, se não depender de nós, né, a espiritualidade dá outro jeito, hein? Nos retira daqui e coloca aqueles que querem que o planeta cresça aqui. Então, a Mas gente também não sempre, tem que ficar com a ingenuidade, né? exatamente, mas sempre dando novas oportunidades, né? Sempre novas oportunidades, porque Deus não desampara, né? Novos desafios. Mesmo que você não fique aqui, não estará desamparado, né? Estabelecer metas seria um caminho para nosso crescimento. O estabelecer metas é sempre uma coisa muito divulgada, né? No meio de administração, no meio de informática, projeto, né? Lembra projeto. A vida da gente, enquanto encarnação, é um processo, né? Nós temos início, meio e fim, porque nós nascemos e vamos Planejamento, né? desencarnar. Então, exige um planejamento. Esse planejamento ele não está sendo feito aqui agora, não. Nós fizemos antes, né? Nós fizemos antes de fazer. Então, nós precisamos realmente fazer essa meditação para que a gente busque, né, lembrar quais foram as metas que nós colocamos aqui para que, após o nosso desencarne, nós voltemos melhor do que no momento que nós encarnamos. Nós estamos em mudança constante, né? Você, Ok. você falou aí na agora, né? Agora você tem que rodar o que chamam de PDCA, né? Você faz a meditação, percebe o caminho, aí planeja, depois checa, aí depois. Uhum. Não, planeja, executa, depois faz um cheque de novo, e aí medita, Isso tá encontra uma solução e faz de novo, e você fica rodando o PDCA, como diz na administração. olha a dialética, né? Olha a O tempo dialética, todo, né? né? A dialética, ela está presente na nossa vida aí constantemente. Veja que a própria doutrina espírita, Kardec utilizou a metodologia dialética para... É uma metodologia científica, né? A dialética. Mas não vamos entrar aqui no detalhe não, que ela é longa. Né? Tese, antítese e sintaxe. Né? Então, estabelecer metas realmente pode nos ajudar, porque faz parte de planejamento, né? Levar a Mas lembre que sério, nós vamos estar no processo, né? levar a sério o projeto que se tem de crescimento. Assim como você estabelece metas para estudar, para comprar casa, para comprar carro, né? Para viajar, você Uhum. estabelece meta para fazer várias coisas. Essa sugestão da pessoa aí é muito boa, porque você também precisa estabelecer metas para controlar-se ou Exatamente. aprender a si mesmo, né? Não é isso? Uhum. Pois Exato. é. E como Senão a gente Deus faz igual não. a Raul Seixas, né? Senão a gente vai Sim, fazer igual a Raul Seixas, né?
Senta na poltrona do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? E nós temos que ter ação. Tem que ter ação. E como Deus não desampara, mesmo diante da dor, né, do sofrimento, das dificuldades que chegam, do momento que estamos vivendo, a gente saber que Deus está, como as pessoas falam de uma forma comum, Deus está no comando, né? Exato. A gente tem oportunidades de refletir, de rever as alternativas que você tem para caminhar, para seguir, e isso é importante. E sempre seremos socorridos. Diga. Lá no Livro dos Médios tem um texto que eu acho muito interessante. Agora, não sei se convém aqui, né? Mas ele vem falar dessa questão. Quando eu vi nesse texto, né, de Emmanuel, eu me lembrei dele porque ele coloca, né, os filhos transviados. É assim: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. E eu acho, agora aqui, é muito bonito isso. Ele diz assim, olha: o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Olha que beleza, né? Olha, que poesia. Sinceramente, essa daqui é demais, né? E aí vai, né? Revelai a doutrina divina como eu até errei, né? A emoção aqui, eu errei. Então, revelei a doutrina divina como o ceifeiro, amarrei, né? Os enfeixes, o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Isso aqui é muito bonito, né? Acabou de entrar aqui Carlos Doria, vai fazer a palestra de segunda-feira. Aqui. Mais um companheiro. Pois bem. Então, é importante saber, né, que Deus não desampara. Ficar achando que Deus mandou coisa para castigar, como se fosse um Deus vingativo. Esse Deus, a gente sabe que não é o Deus que a doutrina espírita ensina, né? Meu amigo, olha, você... Eu vi aqui uma colocação de Débora. As dificuldades são as oportunidades para a evolução. Momento para exercer a compaixão, paciência, resiliência, etc. Perfeito, Débora. Ótima contribuição também, assim como a de Letícia, né? Sim. Compaixão é algo muito importante, principalmente agora, nesses dias em que estamos vivendo, né? Poxa, hoje eu fiquei satisfeito, assim, olha, tem 3 colaborações, né? Teve Sônia também, poxa, legal. O Instagram, ele dá essa oportunidade da gente fazer uma coisa interativa, né? Isso é bom. Isso é importante, isso é muito legal. Amigo, você tem aí uns 6 minutos para fazer sua consideração final, alguma palavra final. Em seguida, você faz a prece para que a gente possa encerrar. Ok. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Luiz, eu quero agradecer, né, a mais essa oportunidade que é dada, e a consideração que eu posso fazer com relação a Deus não desampara. Eu acho que essa frase, ela por si só já se sustenta, né? Eu não teria muito mais o que falar sobre Deus não desampara, porque quando a gente observa que nós nascemos, nós temos a oportunidade de corrigir os nossos problemas criados outrora, né? Quais são os motivos das nossas aflições? Nós vamos encontrar em um momento passado, né? Então, nós temos a oportunidade de estar aqui trabalhando. Ao invés de nascer com problemas graves, sérios, né? Paralisia, etc., nós estamos aqui trabalhando. E isso vai nos ajudar nessa moratória que nós recebemos, nesse empréstimo de tempo, nessa oportunidade de servir, de trabalhar. E nós devemos assim seguir. E nós devemos assim pensar que Deus está sempre conosco, está sempre do nosso lado. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, não nos desampara em momento nenhum. Se a gente não consegue percebê-los, é porque nos falta ainda esta sensibilidade e precisamos desenvolver. Mas vamos começar a trabalhar, vamos estudar, né? Vamos buscar ser amor, justiça e caridade. Vamos verificar realmente de que forma nós podemos nos ajudar, ajudar o nosso entorno, ajudar as pessoas, o nosso próximo e seguir
o que Jesus nos falou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, precisamos também aprender a nos amar, a nos seguir. E, querido Deus, Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, nós te agradecemos pelo encontro fraterno que estamos tendo aqui agora com as pessoas que estão participando e que ainda participarão através das redes de telecomunicações, da internet. Nós te agradecemos pelo texto que nos foi dado para reflexão e que muitos, né, poderão utilizar como auxílio, como apoio, como amparo para o nosso discernimento. Então, te pedimos as tuas bênçãos para que possamos ter essa força de vontade, esse esclarecimento, esta busca que nos leve a perceber que realmente somos teus filhos e que estamos aqui na Terra para exercitar e aprender o amor e gradativamente nos envolvamos cada vez mais nesse amor divino e possamos um dia, assim como Jesus, dizer que também nós somos amor, porque nós somos filhos de Deus. Precisamos também ainda, Senhor, guardar em nós a pureza da bondade que recebemos diariamente. Então te pedimos o teu amparo, a tua proteção. Nos envolve a todos, dai-nos uma boa semana que começa amanhã, dai-nos um bom prosseguimento deste ano, um ano diferente em nossas vidas e que possamos utilizar todo esse momento que nós estamos em casa para as nossas reflexões, para verificar o que realmente nós precisamos mudar em nós e, de certa forma, aguardar que se resolvam através da ciência, que se resolva através de uma providência divina, intuindo aqueles que estudam, aqueles que estão pesquisando sobre o problema da pandemia atual, que eles encontrem uma solução e todo o planeta volte a viver em paz e a viver em harmonia. Mas é muito importante que nós continuemos em oração e que Jesus nos acompanhe nessas orações e acompanhe nos nossos dias, para que tenhamos sempre a coragem e a vontade em prosseguir. E com a oração que o Pai nos ensinou, encerramos, né, esse trabalho de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, livra-nos de todo mal, ó Pai, que assim seja. Pois é, amigo, nos resta lhe agradecer a nossa gratidão pela atividade, pelo trabalho que você nos trouxe. E vamos aproveitar para lembrar a todos que na próxima segunda-feira, né, 20 horas, como no mesmo horário de costume, né, estaremos também realizando outra atividade, na oportunidade que estará comigo, será Carlos Doria. Então, pessoal, até segunda, né, e que tenhamos um bom fim de semana. E para encerrar, vamos dizer, encerramos então a nossa atividade de hoje com votos de paz para todas as consciências. Tchau. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigadão. Até mais. Vamos encerrando então.